A deputada Janaína pediu primeiro. Logo depois. E eu sou um democrata, já disse ao senhor. Vou permitir a parte de todos os que quiserem. Primeiro, a deputada Janaína. Excelência, o que Vossa Excelência precisa compreender é que os partidos ou os parlamentares podem ter maneiras diferentes de conduzir os seus trabalhos. Vossa Excelência vai prestar atenção ou não? Eu estou prestando atenção. A senhora quer que porque Vossa Excelência... Não, eu quero que Vossa Excelência preste atenção, porque Vossa Excelência nos ofendeu, Vossa Excelência me ofendeu, e agora Vossa Excelência não está ouvindo. O que eu quero dizer é o seguinte, para seu conhecimento, eu estou contra o projeto. Entretanto, eu entendo que esta Assembleia tem que trabalhar. E o povo brasileiro não está pagando os nossos salários para a gente ficar aqui com brincadeira, é obstrução, ninguém vota, não se vota nada. Então nós queremos discutir, como disse o deputado Barros Munhoz, democraticamente, nós queremos trabalhar, queremos estudar, melhorar os projetos, votar a favor, votar contra, mas essa casa tem que funcionar. Não é possível, 10 dias de trabalho, não se votou um projeto e o povo pagando 1,3 bilhão. Então a gente votou todo mundo aqui para trabalhar. Nós vamos discutir o projeto, a maioria da bancada está contra o projeto, mas nós vamos votar. Essa palhaçada de não se fazer nada aqui dentro é que tem que acabar. Então ninguém se vendeu aqui não. Acordo fez o PT, não o PS. Muito obrigada. Já alertada pelo senhor presidente a respeito da exiguidade do tempo, cumprimento a todos os presentes, os cidadãos que vieram nos brindar com suas presenças especialmente. E de São Bernardo, muito obrigada. Beijo para o ABC. Eu gostaria de chamar a atenção dos colegas, chamar a atenção no bom sentido, né? Não chamar a atenção do professor, para uma situação que eu identifiquei na casa que tem me preocupado. E não com o intuito de criticar o que está para trás, mas de propor uma nova forma de trabalho para frente, né? O que eu identifiquei? Que nós temos um pouco mais de 300 projetos de lei prontos para votação, né? Que nós não estamos conseguindo dar andamento à votação desses projetos, eu fico bastante aflita com isso. E a fim de poder, eventualmente, pedir inversão de pauta, não com o intuito de obstruir, mas de efetivamente os projetos serem votados, eu comecei a fazer um levantamento sobre o mérito dos projetos que estão, vamos dizer assim, represados, aguardando a nossa avaliação. E neste levantamento eu tenho identificado projetos que são bons no mérito, entretanto, tem muitas impropriedades formais, né? Ao que parece, muitas vezes o parlamentar, querendo atender o seu público, apresenta um projeto que, vamos dizer assim, corresponde às expectativas do público, entretanto, não traz a correção técnico-formal necessária para uma aprovação na casa e depois para uma sanção do chefe do executivo, né? Às vezes o parlamentar pode sentir com isso que fez a parte dele e joga para o governador. O problema é o seguinte, um projeto em trâmite na casa gera expectativa, né, nos cidadãos, nas categorias, gera uma pressão natural da democracia. Então, me parece que nós seremos muito mais producentes para a sociedade se, já na confecção dos projetos, atentarmos para estas exigências técnico-formais. Se é constitucional à luz da Constituição Federal, se é constitucional à luz da Constituição Estadual, se há normas federais tratando da matéria, se há normas estaduais tratando da matéria, é muito importante avaliar, ao abordar um determinado tema, se não é caso de revogar alguma lei que, em alguma medida, tenha a ver com aquele tema. Eu digo isso porque cria-se, muitas vezes, uma situação de quase que de bagunça legislativa e de falta de sistematicidade. Então, eu imagino que se nós conseguíssemos fazer uma força-tarefa sobre esses 300 e poucos projetos que estão represados, nós poderíamos desprezar, sob o ponto de vista técnico-formal, uma grande parte deles, tá? Não é isso que eu quero fazer, é óbvio que a gente vai tentar, vamos dizer assim, aproveitar esse material
Entendo que é importante que traga logo para o plenário, para que eles sejam debatidos, rejeitados ou aprovados, e que nós possamos iniciar o nosso trabalho do zero com a observância desses critérios. Eu insisto que é muito importante ter alguém da área jurídica na equipe de cada parlamentar, na liderança. Não estou querendo aqui me meter no trabalho dos colegas, eu só gostaria que nós procurássemos, já do nascedouro, fazer projetos que sejam aproveitáveis. Eu senti, nos pareceres da CCJ, uma certa leniência, e digo isso com todo respeito aos colegas que estiveram aí nos últimos anos na CCJ, mas uma certa leniência diante de flagrantes inconstitucionalidades. Tá? Então, é só um pedido para que nós estejamos alertas para os projetos vindouros. Tá? Não recebam, aqueles colegas que já estavam aqui, não recebam como crítica. É mais uma sugestão construtiva. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Encerramos. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos os deputados aqui presentes, servidores, cidadãos, ao público que nos assiste. Bom, acabou de ser protocolizado no Senado Federal o requerimento para a instalação da CPI, a chamada CPI da toga. E ontem, durante o programa Roda Viva, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, tornou a dizer que não vai instalar a CPI. Disse que não vai instalar a CPI porque o Congresso Nacional precisa passar a reforma da Previdência. Eu sei que o tema da reforma da Previdência é extremamente polêmico, é polêmico até dentro da nossa própria bancada, e eu respeito isso, mas eu já falei em várias oportunidades que sou favorável à reforma da Previdência. Posso concordar ou discordar de alguns aspectos, mas, em regra, sou favorável, entendo que é uma das reformas sociais mais importantes que a gente vai fazer e espero que consiga fazer. Não obstante, penso que a reforma da Previdência e a necessidade de implementá-la não pode servir como justificativa para não investigar o que precisa ser investigado. Porque não há reforma mais importante, de que carece esse país do que a reforma do combate à corrupção. E, acima do combate à corrupção, a reforma do combate ao tráfico de influência. Porque mais grave no Brasil do que a corrupção é a prática introjetada, enraizada do tráfico de influência. As pessoas já se acostumaram a perguntar quem você conhece, de quem você é amigo, com quem você vai conversar no órgão A ou no órgão B. Então, eu uso esse tempo precioso que nós temos aqui, no pequeno expediente, para lembrar o presidente do Supremo, o presidente do Senado, que o presidente do Senado não é meramente um político. O Senado não é um órgão exclusivamente político, como nós também não somos. Existe uma função jurídica nessas casas legislativas. E essa função jurídica está prevista na Constituição Federal e está prevista na Lei 1079/50, que é a lei que trata, por exemplo, do processo de impeachment. Quando um presidente de um Senado recebe um pedido de instalação de CPI, quando o presidente aqui desta casa recebe um pedido de instalação de uma CPI, quando recebe o protocolo de um pedido de impeachment, ele tem o dever de analisar o mérito fático e jurídico. E vou além, precisa despachar motivadamente. Essa argumentação de que o país precisa de estabilidade, precisa de consenso, precisa de diálogo, não afasta a necessidade de enfrentar os fatos apontados como potencialmente criminosos e ilícitos, sob pena de prevaricação. Porque o presidente do Senado, como o presidente da Assembleia e o presidente da Câmara, ele é um funcionário público. E, diante de supostos fatos ilícitos, precisa se manifestar e tomar as providências cabíveis, sobretudo quando é previsto como autoridade competente para tanto. Então,
o presidente do Senado não está nessa situação tão confortável como ele fez parecer ontem no programa da Roda Viva, podendo dizer que simplesmente vai ignorar um requerimento de instauração de uma CPI com fatos objetivos e detalhados, apontando potenciais ilicitudes. Ele não pode se calar como autoridade competente diante da instauração de um inquérito sem fundamentação constitucional, sem fundamentação legal, como eu procurei explicar detalhadamente para vossas excelências na data de ontem. Então, eu torno a chamar a atenção, no bom sentido, para o papel institucional do presidente do Senado, que me parece, não está consciente deste seu papel. Para o bem da nação, muitos senadores, inclusive o próprio senador Major Olímpio, muitos senadores estão se unindo para representar o interesse do povo brasileiro, que é justamente o interesse de dar sequência ao processo de depuração no nosso país. E esse processo de depuração não pode ficar apenas no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, para o bem do Poder Judiciário, que é um poder que eu julgo um dos mais importantes, haja vista ter a última palavra. Estou encerrando, senhor presidente. Para o bem do Poder Judiciário, é necessário instalar essa CPI, e é necessário analisar esses pedidos de impeachment, já apresentados, protocolizados e bastante fundamentados, e despachar, manifestando-se sobre o mérito, sob pena de prevaricação, como autoridade pública que é. Muito obrigada. Obrigado, nobre deputada.